Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, trouxe uma partida aqui do Vladimir Kramnik, esse campeão mundial. Acho que eu não trouxe ainda muitas partidas do Kramnik no canal. E aqui ele tá jogando contra o Luke McShane em 2012. Essa partida aconteceu no London Chess Classic. O Luke McShane é um dos melhores jogadores da Inglaterra, um prodígio, se tornou grande mestre aos 16 anos de idade e um fortíssimo jogador. E aqui o Kramnik de brancas. Falando em Kramnik, amanhã começa o Super Bet Chess aqui. Deixa eu abrir o site pra vocês com a participação aí do Kramnik, inclusive, e de muitos jogadores jovens aí do Bov, Firuza. Então aqui a gente vai ter a volta do torneio Grand Chess Tour, do circuito Grand Chess Tour. Isso aqui é excelente, eles estiveram parados por conta da pandemia, mas agora com bastante regulamentação, eles estão de volta. Serão aí 5 torneios sobre os tabuleiros, tá bom? Então aqui torneios físicos, presenciais, que ocorrerão aí nos próximos meses, praticamente um atrás do outro aí, né? Então aqui o Superbet começa, vai até o dia 15 de junho, aí na sequência a gente já tem o Paris Rapid Blitz, no dia 16 de junho a 23, julho já no começo, Croácia Rapid Blitz, e aí em agosto o San Luis Rapid Blitz e também em agosto o 5 Field Cup, tá? Então todos aí torneios aí como parte do torneio Grand Chess Tour, tá? E a participação aí de grandes jogadores, a gente tem aqui o Superbet, então que a etapa que começa amanhã, eu vou cobrir ao vivo a partir das 9 horas da manhã, tá bom? A gente vai ter aí a participação de Fabiano Caruana, Levon Aronian, Anish Giri, Grishuk, Wesley So, Mamedjarov, Radjabov, Maxim Vachier-Lagrave, o Bogdan Daniel e aqui o Konstantin Lupulesso. Então aqui a gente tem esses jogadores, o Kramnik, aliás, só corrigindo, o Kramnik não vai fazer parte do Superbet e nem o Firuza, mas em algum momento aqui do Grand Chess Tour eles vão jogar, tá? E a gente vai ter aí o encontro aí de gerações, tá bom? Bom, é isso, vamos aqui à partida do Kramnik que eu selecionei pra vocês. Então, todos convidados aí amanhã a partir das 9 horas da manhã, live aí, cobertura do evento do Superbet. Vamos lá, Kramnik aqui com as brancas, abre com o peão da dama, essa partida é espetacular, aqui o Luke McShane responde com D5, temos C4, gambito da dama, C6, a defesa eslava, e agora cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo C3, desenvolvendo aí os cavalos, e aqui A6, simplesmente pelo Luke McShane. Temos G3, possibilitando o desenvolvimento do bispo aí em fianqueto, D por C4, e aqui A4, Kramnik segura a expansão, a defesa aqui do peão de C4 com o lance B5. E6 foi jogado, bispo G2 e agora C5, McShane vai buscando uma ruptura no centro. Roque foi jogado, C por D4, cavalo por D4 e cavalo de bem D7. O Luke McShane vai seguindo com o seu desenvolvimento, ele ainda precisa desenvolver o bispo e dar roque. Cavalo C2 foi jogado aqui pelo Kramnik, temos dama C7 e aqui bispo em F4 atacando a dama. E5 avançando com o peão e o bispo volta aqui para casa de D2 e cavalo C5. O Luke McShane tem um peão a mais, vai avançando aí com as suas peças. O Kramnik agora faz o lance bispo G5, uma vez que o cavalo veio para C5, não está mais protegendo em F6, o Kramnik ameaça danificar a cobertura de reis, de peões, a cobertura de peões aqui do Luke McShane, a cobertura de reis aqui. Agora bispo E6 foi jogado, simplesmente trazendo mais uma proteção para o peão aqui de C4 e aqui convidando o Kramnik a danificar a estrutura de peões aqui, e o Kramnik vai para isso então, bispo por F6, G por F6 e cavalo D5, o Luke McShane decidiu jogar com o rei aí no centro, o Kramnik já sai atacando agora a dama, sai atacando o peão de F6, a dama D8 protegendo tudo e agora cavalo de C aqui em E3. O Kramnik tem um peão a menos, mas tem uma formação bastante sólida aqui com os cavalos, a dama e o bispo, todo mundo muito em harmonia. Cavalo B3 foi jogado atacando a torre e agora o Kramnik vai para o belíssimo plano aqui, A5 exclama, um plano sensacional aqui de Kramnik. A gente vai ver a partir desse momento como é que vai ficando a posição aqui do Kramnik depois desse lance A5, né? E aqui é genial esse lance aqui do Kramnik. Ele tá convidando aqui o lance cavalo por A1, que não foi jogado. Se tivesse sido jogado cavalo por A1, o Kramnik poderia seguir aqui com dama em A4, dando cheque. E depois de bispo aqui deslocado para casa de D7, dama por A1, por exemplo. E a gente tem uma posição a longo prazo interessantíssima aqui para o Kramnik nessa variante, tá? Por exemplo, depois de bispo aqui em C5, cavalo por C4 e o Kramnik vai conseguir colocar um cavalo aqui em B6 muito bem protegido. O bispo vai se tornar um monstro, o rei ainda não deu roque.
e aqui ele teria problemas de longo prazo. De qualquer maneira, a partida continuou aqui de uma forma muito interessante com torre C8 e agora a torre A4, o Kramnik vai atacando o peão aqui de C4. Temos o cavalo D4, então aqui esse lance jogado aqui pelo Luke faz uma provocação para capturar aqui em C4 e o Kramnik não captura agora diretamente. Se ele tivesse jogado aqui, não foi o lance jogado torre por C4, depois de torre por C4 e cavalo por C4, tá caindo aqui em D5, né? Simplesmente bispo por D5. Então aqui a partida seguiu com o cavalo B6, o Kramnik coloca o seu cavalo aqui nesse posto de B6, finalmente atacando a torre, atacando em C4, torre C7 foi jogada e agora torre por C4, o Kramnik aqui jogando de uma forma completamente diferente do que a gente tá esperando, né? Ele tá fazendo questão de sacrificar a qualidade aqui pra continuar com os cavalos e com o bispo muito fortes na posição. Aqui o Luke McShane aceita o desafio, faz o lance bispo por C4, cavalo de E por C4 e cavalo aqui em B5 foi jogado. E o Kramnik sacrificou então qualidade para ficar com esses cavalos bastante ativos e o bispo bastante ativo. A troca de damas agora é possível e o Kramnik não quer trocar as damas e segue aqui com dama em B1, de olho na potencial casa aqui de F5. A dama D4 foi jogado, torre D1 primeiro atacando a dama em C5 e aqui E3 foi jogado primeiro pelo Kramnik, segurando essa casa central de D4. Bispo em E7 foi jogado e agora sim a dama vem para casa de F5. Temos rei em F8, o Luke McShane não pode fazer roque, né? Ele ficaria muito exposto, ele prefere jogar com o rei em F8. E agora bispo D5. E olha que posição maravilhosa aqui do Kramnik, né? Os cavalos, um protegendo ao outro, a dama meio sufocada aqui na posição, não tem muitas casas para essa dama jogar. E cada peça aqui do Kramnik tá atuando de forma bastante ativa aqui, ao contrário do Luke McShane, que tá bem restrito, aí as peças praticamente não se mexem. Rei G7 foi jogado, dama G4, cheque, rei H6 e agora E4, o Kramnik aqui dá a casa de D4 pro cavalo do Luke McShane para poder mobilizar aqui o seu cavalo. Posição perigosíssima, o Luke McShane segue com cavalo D4, agora nós temos aqui cavalo em E3, indo em direção a F5, o cavalo em D4 no momento tá segurando a casa de F5 e aqui F5 foi jogado pelo Luke McShane, atacando aí a dama. Dama em H3, cheque, rei G7 e aqui o Kramnik vai para um lance muito bacana. Se você quiser dar pause também nessa posição e tentar encontrar o lance, eu acredito que você vai encontrar aqui o próximo lance, a próxima sequência aqui do Kramnik, mesmo que de forma intuitiva, acredito que sim, e eu espero que você tenha encontrado aqui o lance torre por D4, belíssimo lance aqui do Kramnik, né? Aqui não pode capturar de dama, senão cavalo por F5 dá um duplo. Então a partida seguiu com E por D4, mas cavalo por F5 vem de qualquer maneira, né? Então torre por D4 elimina o cavalo que estava defendendo em F5 para poder tentar castigar aqui o rei exposto. Rei F8 foi jogado e agora dama em H6 cheque. O rei vai sendo empurrado agora para casa de 8 e aqui sim, o que jogar nessa posição. E o Kramnik aqui segue de uma maneira fantástica, que a gente já tem um desequilíbrio nessa posição maravilhoso, que são 3 peças menores contra um par de torres e bispo, não é sempre que a gente vê isso acontecendo. E aqui o Kramnik então vai para mais um lance de extremo ataque, bispo por F7, olha que maravilha essa partida, Kramnik aqui não perdoando o Luke McShane, esse rei exposto, esse lance aqui é maravilhoso. E a partida seguiu agora com o rei aí em D8, o rei sai em fuga, né? Aqui o que o Kramnik visualizou, né? Se ele tivesse jogado rei por F7, poderia seguir aqui simplesmente dama G7, cheque, rei E6 e dama por H8, a gente ainda teria um par de cavalos contra a torre bispo, em tese pior materialmente aqui para as brancas, mas as brancas teriam 2 peões a mais e o melhor de tudo, né, o ponto-chave, um dos pontos-chave para avaliar uma posição, o rei exposto, né, então aqui as pretas têm o rei exposto e esses cavalos são fortes demais, esse cavalo em F5 combinado com o cavalo em B6, isso aqui é extrema força e aqui o Luke McShane estaria com bastante complicação. Por isso ele prefere seguir aqui com o rei D8 e agora temos dama G7 atacando a torre. Torre em F8 e aqui cavalo por D4. Aqui a dama também atacando esse peão. O Kramnik tem uma possibilidade de jogar aqui o cavalo em E6 atacando todas as peças importantes aqui do Luke McShane. Torre C6 foi jogado e agora cavalo aqui por C6, né? Não tinha jeito, aqui o Luke McShane tem que devolver material, senão o cavalo em E6 seria destruidor. Aqui cavalo por C6, B por C6 e agora dama G4. O Kramnik abandona aqui o bispo em F7, não abandona a partida, abandona o bispo aqui em F7
para seguir com o ataque de checkmate. Aqui tá ameaçando dama C8, checkmate, fantástica a posição. Explorando agora a fraqueza nas casas claras, né? O cavalo em B6 tem um forte ataque nas casas claras, combinado com a dama nas casas claras, e essas peças aqui nas casas escuras não conseguem defender. Rei C7 foi jogado e agora dama D7, cheque, temos rei B8 e aqui mais um lance bonito aqui do Kramnik, dama D2, essa partida aqui é maravilhosa, né? Aqui mais uma vez o Kramnik vai para uma ideia incrível, deixando o bispo aqui em F7. Não foi jogado aqui o lance torre por F7, mas se tivesse sido jogado, simplesmente cavalo D7 aqui dando um duplo e ganhando a dama na sequência. Então a partida seguiu aqui com o rei C7, evitando aí o lance, né, o duplo ali com o cavalo D7, e aqui convidando o empate por repetição, dama D7, cheque foi jogado rei B8, e aqui o Kramnik não vai para dama D2 e para o empate, e sim joga rei G2, passando a vez. Olha que legal aqui, né, mais uma vez deixando aqui o bispo, e ele não pode ser capturado. A partida seguiu aqui com bispo D6, mas se tivesse jogado torre em F7, teria aqui dama C8, a torre não pode largar a fileira do fundo, dama C8, cheque, rei A7, e dama C7 checkmate. Esse cavalo em B6 é ou não é um monstro aqui na posição, né? Então por isso que aqui a partida seguiu com bispo D6 e agora nós temos B4 aqui, mais um lance bonito aqui pelo Kramnik. A partida seguiu aqui com dama D4. Qual que é o ponto todo, né? Se ele faz aqui dama por D4, tem o dama por B4, tá tendo o tema do desvio, tá caindo aqui em C6, né? Então aqui dama por C6 e o Kramnik teria uma posição aqui vencedora, né? Aqui, por exemplo, depois de dama D4, poderia seguir... Bom, vamos seguir como é que foi na partida, não vai ser muito diferente disso, né? Mas aqui as brancas têm um ataque monstruoso, pode até jogar E5, pode jogar rei H3, enfim, vários lances são possíveis aqui. E a posição ela é vencedora para as brancas. Não é muito diferente de como seguiu na partida. A partida seguiu aqui com dama D4 e agora dama por C6. O desvio foi feito, o peão de C6 caiu e agora rei em A7. O rei aí tentando, né? A torre fica segurando em A8, o bispo fica segurando em C7. Tá no limite aqui o Luke McShane. E o Kramnik segue agora com rei H3, né? Era um lance que eu ia mostrar na outra variante, por isso que eu falei, vamos seguir com a partida, que não era muito diferente. Ali o melhor lance seria rei H3. Então aqui o Kramnik vai para essa ideia, eliminando qualquer possibilidade aí de cheque para poder avançar com os peões. Então aqui o lance valente aqui do Kramnik, a rei H3, né? A torre continua não podendo capturar o bispo, tem que ficar aguardando a casa de A8. E aqui o Luke praticamente vai ficando sem lance para fazer. Dama D1 foi jogado e agora cavalo C8, cheque, dando cheque, atacando o bispo, praticamente forçando aqui a captura do cavalo. Temos aqui torre por C8, dama por C8, e depois de tudo isso o Kramnik conseguiu aqui igualar a questão material, dama e bispo contra dama e bispo. No entanto, o Kramnik tem muitos peões a mais aqui, 4 peões a mais. A partida seguiu com dama em F1, cheque, rei G4, olha onde tá indo esse rei, H5, cheque, e depois aqui de simplesmente rei por H5, Luke McShane abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Olha que sensacional, 5 peões a mais, sobrou um rei aqui. Bom, o rei do Kramnik também aqui foi bem exposto, né? Sobraram reis expostos, no entanto, 5 peões a mais aí, é muita coisa, né? 1 ou 2 vai lá, né? A gente ainda pode tentar. Agora 5 a mais, é quase uma torre a mais aqui de peões, né? Então aqui não dá mais, não dá mais. Que partida maravilhosa aqui de Kramnik, né? Se a gente olhar aqui no relatório do chess.com, uma precisão altíssima do ex-campeão mundial, 98% contra 94,7%. O Luke também jogou muito firme, jogou muito bem, mas a gente vê que o Kramnik mesmo foi com aquela ideia de entregar a torre ali, primeiro em A1, não quis em A1, toma em C4. Em C4 não teve jeito, a tentação foi forte demais, o Luke capturou aquela torre em C4. Mas os cavalos ali em C4 e B6 foram maravilhosos, né? Com o bispo também, o rei exposto, né? O tema todo é esse. E o Kramnik a longo prazo ali foi explorando e colocando um holofote cada vez maior nas debilidades da posição, nas fraquezas da posição e explorando tudo aquilo. Uma partida maravilhosa aqui do Kramnik, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, tá bom, pessoal? E é isso, fica aí o convite aí, amanhã Superbet Chess, começando às 9 horas da manhã, ao vivo, aqui no canal Xadrez Brasil. Tá bom, gente? É isso, se você gostou aí do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez.
com